Então, gente, hoje todos os médios estão empolgados, né? E é bem interessante porque um assunto está puxando o outro. Um assunto que a Dani trouxe, que o Otávio trouxe, e eu resolvi falar porque também é pertinente ao assunto que eles trouxeram, principalmente o que o Otávio trouxe, porque fala muito dessa questão da criação familiar, do pai, da mãe. O Otávio, ele trouxe um ponto de vista que é muito importante, né? O que ele percebe como professor, como educador, no período em que ele trabalhou, né? Agora ele está aposentado, mas no período em que ele exercia essa profissão, então ele trazia essa conscientização para os jovens. Mas o que eu quero falar não é somente para os jovens, são para os adultos também, né, para nós. Eu vou usar o que ele trouxe, mas trazendo num ponto de vista diferente. Eu vou falar sobre as questões kármicas, né? Sobre como muita gente pergunta a questão que fala sobre maldição de família. E isso já foi explicado. Um espírito que veio e ele explicou sobre o que é a maldição de família, que na verdade não é uma maldição. São as ações que vêm sendo passadas de geração após geração, algo que não é resolvido e que dentro da própria criação na árvore genealógica, ela vai sendo passada ou de pai para filho, de mãe para filho, e com isso você acaba não se acertando. A criação que você recebe, você traz isso, você passa para o filho e vai passando. Por isso que na Bíblia fala que tem uma passagem que diz que Deus visita a maldade daqueles que o aborrecem até terceira e quarta geração. Na verdade, não é daqueles que o aborrecem. A forma nós temos que saber interpretar também o que a Bíblia fala. Hoje, perante todo o conhecimento que nós temos de expansão de consciência e de entendimento de tudo que foi trazido até nós. Então, nós entendemos que são as nossas ações que é passado. Então, nós chegamos no momento hoje que nós temos acesso a tudo quanto é meio de conhecimento, meio de informações, para que isso tudo possa estar sendo resolvido, porque você hoje tem a oportunidade, que aí entra a questão do que o Otávio falou, como ele falou de respeitar os pais, respeitar a mãe, de você romper com isso que já está sendo trazido de lá de trás e que foi passado para você, porque nós temos que entender que a nossa mãe e o nosso pai, ele é também a criação que ele recebeu lá atrás, é todo um sistema. Então existe o sistema familiar de criação, assim como existe o sistema político, existe o sistema governamental, e o planeta e as vidas, nós somos regidos por sistemas. Que, na verdade, o que compõe esses sistemas? É a criação, é a educação que você recebe, é o conhecimento, o conceito que você recebe. Isso compõe um sistema. Então, o que você recebeu de criação da sua família? Né? Quando você cresce, você como criança, você nasce, você é moldado pelos seus pais, porque você, quando pequenininho, com 2, 3 aninhos, você não sabe o que é certo, o que é errado. A criança, ela é pura, ela não tem a maldade, mas ela aprende aquilo que é ensinado para ela. E o que é ensinado para ela? O que os pais ensinam? Aquilo que eles aprenderam. E que os pais deles também aprenderam.
Então, por isso que às vezes existem muitos bloqueios dentro de nós com relação a muitas áreas da nossa vida, porque você traz isso lá de trás, você já está trazendo isso lá de outras encarnações, né, da sua árvore ancestral, né, lá de trás. No xamanismo, na cultura indígena, eles pensam muito dessa forma, o que é trazido da sua ancestralidade, não só na questão positiva, mas também na questão negativa. Então, o que precisa ser ajustado? O que você precisa ajustar? Então, a autocura, como a Dani falou, a respeito da reprogramação, na verdade é tudo isso. Quando você faz a reforma íntima, que você está olhando para dentro de você, você vai desconstruir crenças que de alguma forma te limitaram e que te moldaram perante a sociedade. Entende, gente? Então, até mesmo a relação, por exemplo, você vê às vezes quantas pessoas que são influenciadas na questão política. Quantas pessoas que são influenciadas na questão do futebol? A criança, muitas das vezes ela é influenciada a escolher um time de futebol por causa dos pais. Então, quando você vai ver qual o time de futebol que ela gosta, se você for ver, é o mesmo que o pai. Às vezes, lá na vida adulta, é que ela pode escolher, mas na maioria das vezes você vai ver que não. Tem sempre uma influência do pai ou da mãe na questão política ou na questão do futebol, e isso é em todas as áreas da nossa vida. Só que aí vamos colocar na questão, vamos ver da forma assim, dos bloqueios, né? Teve um caso que eu ouvi de aulas que eu estou fazendo, dessa parte de tratar os bloqueios. A criança, quando ela é pequenininha, 3, 4 aninhos, 5 aninhos, que ela está na fase da descoberta do corpo dela. Então, ela começa a descobrir, né, o menino começa a descobrir a sua parte íntima, a menina começa a descobrir a sua parte íntima. Aquilo é novo para eles. Qual a maldade que eles têm ali na descoberta deles? Nenhuma. É novo, é divertido para eles. O menino, o que acontece? Eles ficam com o pintinho ereto. E quanto dos pais, que às vezes pela falta de conhecimento, até pela criação que ele teve, chega e diz assim para o menino: abaixa esse pintinho, que coisa feia, abaixa esse pintinho. A criança não sabe nem como abaixar o pintinho dela. Porque isso daí faz parte do conhecer ele. Ele não sabe nem por que o pintinho dele fica durinho. Ele não sabe. Então, de tanto que você fica falando isso para a criança, você cria um bloqueio. Aí, quantos homens que chegam na fase adulta, eles têm problemas na questão da potência sexual? Porque teve esse trauma lá da infância, que a mãe ficou falando tanto para ele poder abaixa. E a mesma coisa quem tem problema com alimentos. Às vezes senta, aí a mãe diz: come. Aí você vê às vezes uma pessoa que come demais e não sabe por que não consegue parar de comer. Ou então a pessoa que se torna anoréxica, que tem um trauma muito grande de comida. Hoje mesmo eu vi uma reportagem passando a respeito disso, de uma menina uma senhora magra, um palito, osso, e que não come, chora para comer. Eu lembrei disso. Qual foi a criação que ela recebeu? E isso é coisas que o pai recebe, os pais e as mães, eles receberam lá de trás, e foi a criação que eles receberam, eles passam para os filhos. Então, qual o tipo de criação que nós estamos passando para os nossos filhos?
Então, hoje nós temos acesso a todo esse conhecimento. Aí é o que eu falo, que a Dani falou, é a questão de você se colocar no lugar do outro. Então, nós temos muitos bloqueios. Por que tem certas coisas que você tem dificuldade na sua vida hoje? A maioria das nossas dificuldades, gente, ela é gerada, como o Otávio falou, na questão da família. Então, por isso que nós temos que hoje ter essa oportunidade de, mediante todo esse conhecimento, de você quebrar isso aqui e não permitir que isso vá ser levado, você fazer diferente, se acertar com seu pai, se acertar com a sua mãe. Se for necessário, se está tendo dificuldade, procurar até profissionais da área para que possam estar te ajudando nesse processo, porque os profissionais estão aí com todo esse conhecimento, né, para nos ajudar nessa caminhada de autocura. Tem pessoas que conhecem fazer autocura por conta própria. Outros não, eles precisam de ajuda, precisam de apoio. Então, é muito importante isso, como a Dani falou, da reprogramação. Então, a reprogramação, gente, não é só no sentido espiritual. Tudo bem que tudo é espiritual, é. Por quê? Porque o karma não é uma coisa ruim. Tá? O karma é o que a gente vive aqui e nós precisamos passar pelo karma. O dharma é as coisas que você faz de bom. O dharma é quando você modifica o karma. O karma são as suas ações. E o dharma é quando você reflete ações, vamos supor, você começa a fazer, você tem a oportunidade de mudar, quebrar esses hábitos que já está sendo trazido, você quebra aqui nessa vida e você começa a passar para o teu filho algo totalmente diferente e o teu filho vai passando para a próxima diferente. Então, isso é um dharma. Ao mesmo tempo que ele vivencia o karma, mas também ele vivencia o dharma. Então, o karma não é ser ruim ou ser mal. O karma é a nossa vida aqui. Tá? Então, nós temos a oportunidade de vivenciar o nosso karma aqui de uma forma diferente. Como você quer vivenciar o seu karma? Então, é isso que a espiritualidade está nos trazendo, porque não adianta só a gente ficar somente no espiritual, você tem que vivenciar, como eu já falei outras vezes, o espiritual aqui na matéria. E é de que forma? Vai ser reprogramando aquilo que você já está trazendo lá de trás. Se você nessa vida, nessa encarnação, você está trazendo uma dificuldade nessa encarnação, a dificuldade que você está trazendo nessa encarnação, você já viveu lá atrás em outras, mas você já está trazendo isso na sua árvore genealógica que está vindo lá de trás, que está sendo passado lá na sua ancestralidade e que foi passado de geração para geração, geração para geração, e você em outras encarnações, vamos supor, você veio como um pai e passou algo para o filho e foi passando, aí em determinado momento você vem de novo como um filho e está vivenciando aquilo de novo, porque está sendo, aquilo não foi quebrado, vamos dizer assim, não foi feita a reforma íntima, como deveria, essa autoconscientização. Tá? Então, como eu volto a falar, nós agora estamos tendo a oportunidade de fazer diferente pelo conhecimento e pela estrutura, essa vasta estrutura de poder evoluir, usar dessas ferramentas maravilhosas de uma forma muito mais profunda e mais intensa do que lá atrás. Lá atrás isso tudo era um tabu. Freud, tudo isso, o que eles lutaram para trazer, né, até para estar descobrindo tudo isso, e através deles foram vindo, né, Jung, muitos conhecimentos, né, através deles foram vindo para que chegasse até hoje.
e tivéssemos muito mais ferramentas, e até na física quântica. Porque quando você vai fazer um trabalho de desbloqueio, esse trabalho de desbloqueio você faz na física quântica. Tá, gente? Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês, para que vocês prestassem atenção em vocês, no que vocês precisam, que o Otávio falou, que vocês precisam olhar dentro de vocês, para respeitar o pai de vocês. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar pelo seguinte, uma coisa que eu tenho aprendido muito. Como ele trouxe no hinduísmo, eles têm uma cultura que também essa cultura é trazida do xamanismo e é trazida da China. Que aquela pessoa que é mais velha, ela é mais forte do que você. Então, ela merece ser respeitada, não só pela sua hierarquia, mas pelo conceito de que ela tem mais força por ser mais velha. Então, você não pode tomar o lugar da sua mãe, querer cuidar da sua mãe ou do seu pai, mas você também não pode ficar o tempo inteiro vivendo sempre debaixo das asas deles. Você tem que viver a sua vida. Porém, tem que ter o respeito. Você tem que entender que às vezes, muitas das vezes a gente faz no processo inconsciente, em que você, mesmo sendo filho, você acaba se vendo como responsável pelo seu pai e pela sua mãe. Se você fizer isso, é como eles veem, como eles têm mais força, você vai se sentir cansado e esgotado, você será exaurido. Tem certas exceções, quando eles ficam doentes, né? Quando realmente tem alguma debilidade, alguma coisa nesse sentido, aí é diferente. Mesmo assim, você tem que entender que quando você está cuidando, você é filha ou filho. E você não é mãe da sua mãe, nem pai da sua mãe, ou mãe do seu pai. Você tem que entender que você está zelando, mas você é filha, porque existe essa questão energética e que nos estudos que eu tenho feito, isso realmente é comprovado. Há um esgotamento energético quando você passa por cima dessa hierarquia. Então, nós temos que entender isso. Dar o respeito para eles, por eles estarem numa posição hierárquica e de força mais alta do que a gente. Qual o sentido? É respeitar. É você, quando você vai fazer, vou dar um exemplo, na China, né? Eles são sempre o primeiro a entrar. São sempre o primeiro a sentar. Eles são sempre os primeiros a ser ouvidos. Então, vamos colocar aqui, no caso, eu com a Sônia, porque ela representa minha mãe. Então, ela, hierarquicamente, até dos nossos irmãos, da nossa família, né? Porque nós somos total de 9 irmãos e ela é a mais velha. Então, na hierarquia, ela é a que está acima de todos, e ela, perante todos, até do outro que tem diferença de 1 ano, é a que tem força. Por isso que até hoje ela é o sustento, ela é o pilar da minha família. Não é porque ela é a melhor ou isso, não, gente. É essa parte energética. Que Deus faz tudo tão perfeito, não só a questão espiritual também, como eu falei, que envolve,
Mas também existe isso, que aí o que acontece? Ao mesmo tempo que ela sustenta, ela nos ajuda nessa ancoragem energeticamente da família, mas nós também ajudamos ela porque respeitamos essa hierarquia. Então, isso é uma coisa que o Otávio falou e que é certo. Quando a gente tem esse entendimento, trazendo dessa parte espiritual e dessa parte de culturas, que nós temos que buscar por essas culturas, trazer para cá do xamanismo, né, do hinduísmo, também lá dos chineses, dos japoneses, que eles têm essa cultura, tudo flui. Então, eu queria complementar isso que o Otávio trouxe e a Dani, e que todos pudessem pensar, porque eu tenho pensado muito sobre isso. E é uma das bases que eu tenho procurado fazer a minha reforma íntima, sempre respeitando, até mesmo aqui na plataforma de oração, vendo aqueles que são até mais velhos do que eu e respeitando essa hierarquia. Que antes eu não tinha esse conhecimento e hoje eu estou obtendo esse conhecimento. E ter esse conhecimento, enquanto eu estiver buscando por mais, eu vou estar trazendo para vocês, porque isso só vai agregar na nossa vida, até mesmo não só a questão de ser uma pessoa idosa, é uma questão de idade também, que isso faz todo, e isso energeticamente tem uma diferença sim, tá, gente? Então, às vezes, até um irmão ou uma irmã que você tem, que seja mais velho que você, nós temos que aprender a respeitar, não só pela idade, pela hierarquia e pela questão de força. Por ele ser mais velho, ele tem uma representatividade de força na nossa vida. Então, nós devemos respeitar que quantos irmãos que brigam, a diferença de 1 ou 2 anos mais velho que o outro, e estão brigando por não ter esse conhecimento. Você vê que é um desgaste muito grande, energético, mental, emocional muito grande. Na própria família, o pai com o filho, a mãe com o filho. Então chegou a hora, chegou o momento, por todo o conhecimento que está sendo trazido, de nós mudarmos a egrégora desse planeta. Porque não adianta, você não pode ficar esperar que o outro faça. Vamos fazer a gente, como a Dani falou, vamos fazer nós, começar por nós. Se você quer mudar, você quer que realmente viver num planeta regenerado, não fique esperando o planeta ser regenerado. Porque o planeta regenerado, o conceito dele será de família. O conceito é fraternidade. E fraternidade remete ao quê? A respeito. Respeito à hierarquia, respeito ao próximo. E se você não começar a fazer isso dentro da sua casa, é muito fácil a gente respeitar o outro na rua. Agora, e dentro da nossa casa? E assim também, como o mais velho, também tem que ter o respeito pelo mais novo, pela posição que ele tem. Tudo é uma questão de respeito. Então, nós temos que pensar muito e fazer acontecer agora. Mudar, começar a mudança por nós e não esperar que o outro mude. Porque uma coisa que eu estou aprendendo é, como os mentores, os espíritos trazem de informação, que nós somos um. Por que nós somos um? Porque nós estamos ligados num todo.
Nós estamos numa ligação que é muito maior e muito mais extensa e mais profunda do que a gente pensa, do que a gente imagina. Nós estamos ligados a uma mente cósmica que rege todas as coisas. E é por isso que nós somos um. Então, quando você começa essa mudança, automaticamente aquele que está do seu lado, ele vai mudar também. Porque ele vai ser influenciado por você, pela sua própria mudança, até mesmo sem você abrir a boca e falar. Então, comece a mudança por você. Começa a mudança aqui dentro. Não fica preocupado se o outro não fez a mudança dele ou está demorando para fazer. O outro é o outro. Você é você. Então, faça você, porque a mudança do outro, ela vai ser a partir da sua própria mudança. É assim que a gente faz a diferença, é assim que o mundo vai mudar. Não é ficar olhando para o outro, se o outro mudou ou não. Mude você. Se você chegou a essa consciência de que você precisa mudar, como eu escutei de uma irmã hoje, até quando os mentores, não lembro quem foi o espírito que falou, que a mediunidade de muitos iriam começar a abrir. Aí eu conversando com uma pessoa do canal hoje, que converso muito com ela, ela acompanha o trabalho aqui da plataforma, e conversando com ela hoje, aí ela me falou dessa amiga que saiu de uma religião, a mediunidade dela está abrindo, e agora ela está buscando por outros, ela precisa de mais, ela entrou no momento dela de expansão de consciência. Ela também é evangélica, e a mediunidade dela abriu, e ela entrou nesse momento de expansão de consciência, está precisando de mais, está em busca de mais agora, né? Está começando a assistir o canal para poder entender, tanto que ela mesma passou o canal aqui da Casa Plataforma de Oração para essa amiga, para ela poder começar em busca de mais, para poder ajudar. E assim está acontecendo com muitos que estão no seu momento, que até um tempo estava na religião. A mediunidade está abrindo, está entrando no momento de expansão de consciência e estão buscando por mais, para poder entender o que está acontecendo com eles. E é isso que nós temos que fazer. Então, nós só vamos ajudar essas pessoas nos ajudando e curando os nossos bloqueios emocionais que vêm lá de trás. E bloqueios até mesmo inconscientes, que você não sabe que tem. E que quando você percebe, você começa o autoconhecimento, a reprogramação, você começa o autoconhecimento, você começa a ver, aí entra no processo da reprogramação. Vai ser fácil? Não, porque você vai ter que desconstruir para construir. E desconstruir é um processo doloroso. Por que é doloroso? Porque nos faz sair da zona de conforto. A gente está tão acostumado, é como eu passei pela apometria, e quando eu passei pela apometria e muitas outras situações, e que algo que eu já estava tanto tempo acostumada foi removido de mim, eu me senti perdida, eu senti um vazio, eu senti solidão, eu fiquei achando assim, está faltando algo, e eu não sabia o que era esse algo, mas era o quê? Era aquilo que estava me prendendo, era aquilo que estava me mantendo na estagnação. E eu já estava tão acostumada com aquilo, tão acostumada, mesmo me fazendo mal, eu me acostumei com aquilo. Eu fiquei no conforto de continuar com aquilo. Aí, quando saiu, eu tive que entrar no confrontar,
no embate. Por quê? Para não voltar. Porque eu entrei no processo de cura, aí quando eu perdi aquilo saiu, eu senti solidão, senti vazio, senti falta, e eu tive que continuar. Eu tive que ir, porque senão o que ia acontecer? Aquilo foi removido. Mas se eu regredisse, outra iria vir para tomar o lugar. Outra sombra iria vir para tomar o lugar. Então, o que eu tive que fazer? Preencher aquele espaço. Mas preencher de que forma? Com a consciência atual que eu estou agora. Com esse querer e a vontade de seguir adiante. E por isso que muitos desistem no meio do caminho. Muitos não querem. Sabe por quê? Eu ouvi uma frase seguinte: não é que você não deixa de fazer algo. Não é que você deixou de fazer algo, é que você desistiu. Não é que você errou, é que você desistiu. E essa frase, eu não lembro dela completamente, eu estou tentando resumir, mas ela me marcou muito. Ela me marcou bastante. E eu falei assim, realmente, existe a desistência. Então, isso vai acontecer com todos e deve estar acontecendo com muitos. Então, o que eu tenho para falar é isso. O caminho da cura é esse. É como o Osho, ele falou algumas vezes que o processo de cura dói. Evoluir dói. Porque para evoluir, ainda mais aqui, terceira dimensão, influenciado por toda essa matéria, por todo esse processo, né, que compõe hormônios, células, nervos, emoções, sentimentos. É doloroso, mas é possível, porque é aqui na mente. A dor, ela está na nossa mente. Nós criamos empecilhos, criamos dificuldades. Então, tudo é na mente. Então, eu queria deixar essa mensagem junto com o Otávio e com a Dani, para que vocês pensassem, refletissem, assim como nós estamos refletindo, a Dani no que ela tem vivenciado, o Otávio no que ele tem vivenciado, eu no que eu tenho vivenciado. E assim a gente vai trocando informações e vamos evoluindo. Se vocês quiserem deixar o comentário, não só no vídeo da Dani, no do Otávio, mas aqui nesse também, vocês quiserem deixar o comentário, relatos de vocês, com relação ao que vocês estão passando, compartilhando com outros, para que outros possam entender, ver que eles também não estão sozinhos, a forma de ajudar um ao outro, de dar força para o outro e até mesmo conosco. Fiquem à vontade, compartilhem o relato de vocês no canal, aqui no vídeo, tá bom? E tá pondo para fora, sabe? Exatamente, tá? Então é isso, gente. Gratidão por esse momento. Bom, gratidão.